Muito bem, meus amigos, no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma das únicas democracias da região, que é Israel. A grande maioria dos países da região são ditaduras ou teocracias islâmicas. Só em Israel existem eleições livres e um parlamento onde coexistem árabes e judeus. Israel é a única nação livre, democrática, republicana, plural, que promove as liberdades individuais, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, liberdade de imprensa, igualdade entre homens e mulheres. A parada gay, por exemplo, em Israel, é uma das maiores do mundo. Um dos juízes da Suprema Corte israelense é o árabe cristão Salim Jobran. Os principais partidos políticos da minoria árabe que tem cidadania reconhecida no Estado de Israel são o Hadash, o Balad e a Lista Árabe Unida, também conhecida como Ra'am, que é uma coligação que reúne beduínos, antes organizados no Partido Nacional Democrata Árabe, e o Movimento Islâmico em Israel, e que em 2013 participou das eleições coligada com o Taral. Nada parecido é visto nos países árabes. Segundo a Instituição de Pesquisas da Democracia Israelense, atualmente no parlamento israelense, 17 parlamentares não são judeus, 11 são muçulmanos, 5 são drusos, 2 são cristãos. Há também 29 mulheres, 1 imigrante etíope, 2 LGBTs, sendo que inclusive o ministro da Justiça de Israel é gay e tem filhos com seu companheiro. Israel tem quase 2 milhões de cidadãos árabes, com todos os direitos da cidadania israelense e ainda possuem um privilégio que os israelenses judeus não possuem. Os árabes israelenses podem optar por servir ou não no exército, enquanto os judeus, homens e mulheres, são obrigados a servir por quase 3 anos. Importante consignar que 59,6% dos árabes israelenses participaram das penúltimas eleições. E pelos resultados, ficou constatado que a maioria votou em representantes judeus, demonstrando que, além de terem sido eleitos representantes árabes, os próprios árabes israelenses confiam nos judeus e no sistema democrático israelense. A participação árabe nas eleições representou um aumento de 10% comparado às eleições anteriores, demonstrando que cada dia mais os árabes estão integrados na sociedade israelense. Salienta-se que referido instituto é uma entidade ligada aos movimentos políticos progressistas, politicamente corretos e pró-árabes em Israel. Ou seja, provavelmente esses dados devem ser ainda melhores do que esses apresentados. Israel é um país livre e plural. Todas as religiões, etnias e culturas convivem pacificamente. Nos países árabes ao redor, com raríssimas exceções, não existem igrejas nem sinagogas, as mulheres são meros objetos e cidadãs de segunda classe, que não possuem direitos iguais aos dos homens. Os gays, ateus e membros de outras religiões são discriminados e até mortos. Não existe democracia, ninguém pode exercer seus direitos de cidadão plenamente, exceto se for muçulmano, e mesmo assim não existem eleições. No Irã tem eleições, mas apenas para presidente, e a grande figura é o Ayatollah. Nos parlamentos dos países árabes não existem cristãos, nem judeus, nem nenhum representante de outra etnia ou religião. Na Arábia Saudita, por exemplo, e em outros países árabes, há claro preconceito contra os árabes palestinos, que não são bem vistos. E os sauditas, inclusive, não se casam com árabes palestinos. Há muita terra nos países vizinhos para receber e abrigar os refugiados árabes que não se conformam com o Estado de Israel. Mas esses países se recusam a ceder qualquer milímetro, mesmo que seja em área desértica, para receber seus irmãos muçulmanos que são obrigados a viver na Cisjordânia e na faixa de Gaza sob o julgo de grupos terroristas que usam o seu povo como escudo humano e como massa de manobra para culpar Israel por todos os seus males, os condenando a viver na miséria. Pois bem, ficou muito claro em todos esses vídeos que a ligação do povo judeu com Israel é infinitamente mais forte do que qualquer povo que já esteve por lá. E as razões são simples.
Foi lá que surgiram, lá sempre estiveram, de forma ininterrupta, desde o começo. Nunca buscaram conquistar outras terras e se expandirem. Sempre que foram expulsos, retornaram, diferentemente dos demais povos que apenas permaneceram temporariamente por lá, até serem derrotados por outro povo. A conexão histórica, cultural e religiosa do povo judeu com aquela terra é simplesmente incomparável com qualquer outro povo que apenas buscou controlar aquelas terras mediante violência, diferentemente dos judeus que ocuparam de forma legítima e sempre retornaram de forma legítima, conforme foi demonstrado nestes vídeos. Os muçulmanos existem há apenas 1400 anos, quando surgiu Maomé, enquanto o povo judeu tem 4000 anos de história. O islamismo, como dissidência da religião monoteísta original, que é o judaísmo, chegou muito tempo depois dos judeus no mundo e não surgiu na Palestina ou Israel. Apenas nos períodos de 636 a 1099, e entre 1517 e o ano de 1917, os muçulmanos conquistaram, não totalmente, aquelas terras que sempre foram habitadas pelo povo judeu. Observem que os fatos e argumentos aqui apresentados quase nada tocam em questões religiosas. Se assim fosse, os judeus teriam que reivindicar e conquistar muitos outros territórios, pois pelas escrituras sagradas dos judeus, em Gênesis 15, 18, 21, a terra de Israel seria, abre aspas, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, fecha aspas. Ou seja, os judeus teriam que tomar muitos outros territórios que iam do Egito até lá em cima, onde está o Iraque e a Síria. Mas não é o que buscaram fazer. Pelo contrário, após os ataques que sofreram, ampliaram seus territórios de forma defensiva e depois as devolveram, visando viver em paz em seu pequeno território cercado de povos que os querem varrer para o mar. Israel é um país minúsculo tomado em sua maior parte por deserto, não havendo petróleo nem qualquer outro recurso natural relevante. É povoado por um povo regido por uma religião pacífica, que é o alicerce da civilização humana, ao levar os princípios que são a base do ordenamento jurídico do mundo civilizado, e deve ser protegido por quem deseja um mundo livre, próspero e pacífico. Em todas as invasões e expulsões, seja pelos babilônios, pelos assírios, egípcios, gregos, romanos, otomanos, sempre permaneceram muitos judeus em Israel, vivendo em vilarejos que não foram atacados e em cidadelas menos importantes, e no restante das cidades destruídas ou semi-destruídas pela guerra. Os judeus nunca deixaram completamente aquelas terras. Após todos os exílios, os hebreus, israelitas, os judeus, deportados, sempre voltaram, se juntando aos que haviam ali ficado, misturados com os habitantes dos outros povos que invadiram a terra e reconstruíam a nação israelita mais uma vez. Ou seja, o vínculo do povo judeu com aquelas terras sempre foi tão forte que, apesar de todas as escravidões e expulsões, esse povo sempre buscou retornar para as terras cuja relação histórica, cultural e religiosa eram inseparáveis. Todos os outros povos que por lá passaram nunca procuraram retornar ao serem expulsos, pois a conexão desses povos com aquela terra nunca existiu. O povo de Israel existe por causa daquelas terras e não apesar daquelas terras. A identidade do povo judeu depende daquelas terras. Sem Israel não há povo judeu, que sempre habitou lá desde seu início. É uma relação sine qua non de existência mútua. A história demonstra que nada é mais verdadeiro do que a frase da ex-primeira-ministra de Israel, Golda Meir. Ela diz: se os palestinos baixarem as armas, haverá paz. Se os israelenses baixarem as armas, não haverá mais Israel. No próximo episódio, vamos finalizar essa série de 10 vídeos mostrando por que o povo judeu deve ser protegido. Não perca!